Olá, a gente está começando o primeiro episódio do nosso podcast e nele vamos falar sobre a saúde financeira e a saúde mental e como elas estão ligadas no dia a dia. A gente convidou o professor Eliandro, ele vai falar sobre a área financeira, vai falar sobre educação financeira, investimentos, e também o professor Sérgio, que vai falar sobre a área de saúde mental, e também a Keila, a nossa convidada, ela é uma aluna, está para representar Unimater. E a gente vai começar as perguntas, então, pela área financeira com o professor Eliandro, e ele vai falar pra gente o que é ele vai falar o que é educação financeira. Bom, quando a gente fala educação financeira, muitas vezes a gente pensa assim, é controle, né, saber quanto ganha, quanto gasta, mas é um pouco mais que isso, né? A educação financeira está relacionada a atitudes, a comportamentos. Claro que isso vai influenciar a forma de você fazer os controles, de você saber o que gastar, o que consumir, né? Mas é muito mais relacionado à disciplina, a comportamento e a atitudes. Como consequência, obviamente, você tem a parte de gestão e controles das finanças, né? Mas eu sempre digo que, penso, né, que a educação financeira é atitude. É disciplina em relação a objetivos nessa linha. E professor Sérgio, o que você diz sobre a saúde mental? Bom, então, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho muito bacana poder estar aqui com vocês. A questão da saúde mental, quando a gente pensa nessa interface com o planejamento financeiro, ela pode atuar em várias dimensões. Saúde mental não só um quadro grave de adoecimento, mas a gente pensa como sofrimento, né? Você não ter um planejamento financeiro, você se envolver em dívida, você se desorganizar, vai gerar sofrimento psíquico. Tanto que a gente vê que pessoas que começam a acumular dívida têm muito mais índice de depressão e alcoolismo. Então, não planejar vai levar a um sofrimento que desemboca em várias complicações em saúde mental. Porém, muitas vezes, você tem um planejamento, você tem, digamos, não planejamento, mas você tem uma reserva e você adoece e começa por adoecimento, principalmente compulsividade, impulsividade, começar a fazer bobagem, jogar fora o seu planejamento, começar a gastar, às vezes pode ser com comida, às vezes pode ser com acumular coisas que você vê por aí, às vezes é com gastos compulsivos, que aí você acaba tendo também um problema de saúde mental. O que a educação financeira proporciona para as pessoas? Então, pegando nessa linha do que o professor Sérgio falou, né, se você se você organiza a tua vida financeira, digamos assim, né, vai muito na linha de evitar alguns problemas de saúde mental, né, que é o nosso contexto aqui, né, uma certa segurança, uma certa tranquilidade na questão financeira, a partir de um planejamento, você saber quanto ganha, quanto gasta. Então eu posso fazer um investimento, eu posso guardar um dinheiro, não, esse mês eu não posso, essa linha de planejamento. Você ter uma tranquilidade com a tua gestão financeira, né? Eu já ouvi muitas palestras, muitos eventos nessa linha de educação financeira, e muitas vezes o palestrante ele fala assim, você tem que viver, né, com 40%, 50% do que você ganha e o resto você tem que investir. Normalmente os exemplos que eles dão você tem uma renda de 10 mil, uma renda de 15 mil, né? E se a gente pegar aqui, estamos falando num contexto acadêmico, né? Nossos acadêmicos estão no começo da vida profissional. A média salarial da população brasileira hoje gira em torno de R$ 2.700, média, né? Aí quando você traz para uma realidade acadêmica, os dados que vocês nos passaram aqui, né, de uma pesquisa que vocês fizeram, mais ou menos esse é o rendimento dos acadêmicos. Claro que muitos ainda moram com os pais, muitos não têm um gasto de moradia, por exemplo. Esse cara de repente consegue dar guardar um pouquinho mais, mas não é a realidade da grande maioria.
Então, quando a gente fala assim de, você tem que viver com 50% do que você ganha. Peraí, quanto é que eu ganho? Né? Porque se você vai ter o gasto de despesas básicas, alimentação, estadia, para quem está morando fora da cidade, no caso estudando, né? Moradia, transportes. Então, acho que o que proporciona a educação financeira, né? Essas atitudes, como eu comentei antes, é uma certa segurança, tranquilidade na execução desse planejamento. Então, quando eu tô sempre pesquisando e tal, como guardar um dinheiro e tal, né, porque eu trabalho, estudo, aí eu sempre vou ver, formas de guardar dinheiro, guardar 30% da tua renda, dar 30% da parcela da minha faculdade, não tem como, né? Essa é a realidade, né? Por isso que eu falo que muitas vezes a gente... eu falo muito disso, principalmente na disciplina de finanças, onde a gente trata isso com mais profundidade, né? Hoje você tem as redes sociais para o bem e para o mal. E nós temos nessa linha de mercado financeiro, mercado de capitais, por exemplo, ou finanças de uma maneira geral. Você tem muito influencer, eu digo que nem deveriam estar lá, porque não estão lá ajudando. Aquele negócio de você, investe não sei aonde que você vai ter 10% ao mês de rendimento, todo mês garantido. Não existe isso. E a gente vê os problemas de pirâmides financeiras, a gente vê os problemas de golpes, os problemas de pessoas entrando numa questão de psicológica complicada por entrar nessas situações, né? Então tem que saber conhecer um pouco para saber filtrar isso. E eu acho que a educação financeira, né, nessa linha do que ela proporciona, é essa visão. Eu conhecer um pouquinho de como funciona. Professor Sérgio, você acha que a ansiedade está atrelada à falta de dinheiro? Ou como chegar no final do mês e pagar as contas e sobrar ou faltar dinheiro? Sim. A ansiedade, se a gente dizia que no século passado era o século da depressão, até porque a gente tinha como macroestrutura do mundo do emprego o taylorismo, o fordismo, que você ia para um lugar, só repetia e etc. A sua atividade, as coisas eram mais maçantes. Hoje em dia, a gente tem uma estrutura do mundo do trabalho que é por entrega, né? Metas e prazos. Então, eu sempre coloco metas. Mesmo o mundo dos investimentos, a gente fala, tem algumas metas, estruturei metas. Então, a gente começa a ficar ansioso se a gente vai bater as nossas metas ou não, né? Para além disso, a gente tem no curso superior, na faculdade, na vida pessoal, a gente começa a ter diversos objetivos que muitas vezes a gente vai se frustrando. Isso gera ansiedade. Eu posso começar, por uma questão de ansiedade, a tentar compensar uma frustração em outro lado. Então é muito fácil eu estar me frustrando, eu tenho uma meta de X, Y, Z, não consegui, então eu sinto essa falta, é um pouco o que a gente chama de neurociências da economia comportamental. E eu vou para a dopamina de fazer uma compra, eu fico ansioso. Então, muitas vezes, a pessoa estressada, ela começa a ter ansiedade e ela começa a tomar decisões ruins. Então, uma pessoa muito estressada, ela corre mais quando dirige, ela bebe mais, ela tende a se envolver em comportamentos mais impulsivos, às vezes, num lugar alguém encostou, ela empurra, mais confronto físico e mais compra compulsiva. Então, a gente fala, o estresse e a ansiedade, hoje em dia, orgânico da vida urbana, principalmente de quem dorme pouco, trabalha de dia, estuda à noite, que é uma realidade de boa parte dos estudantes, onde ele faz muitas vezes uma constrição muito grande, eu não vou gastar, chegou, foi mal numa prova, ele sai, fala assim, eu preciso me fazer um bem. E torra tudo de uma vez. Tá precisando me dar um presente. Eu mereço, né? Eu mereço. Eu mereço, eu preciso me dar um presente. E muitas vezes você acaba tomando decisão ruim justamente por esse processo de estresse e ansiedade. E, Eliandro, você pode dizer qual que é a importância o porquê estudar finanças e para que serve para a vida, não só acadêmica, mas de todo mundo? Bom, finanças de maneiras gerais, é o estudo do dinheiro, né? Vivemos num mundo que sem dinheiro a gente acaba não vivendo, vamos dizer assim, né?
Então, estudar finanças é muito mais do que a questão de gestão financeira. Eu digo que o estudo de finanças você vai estudar ou conhecer as entidades que estão no sistema financeiro. Quando eu falo de mercado financeiro, não é bolsa de valores, né? O mercado financeiro é o contexto amplo da situação. Então você tem as entidades que tem bancos, as cooperativas de crédito, que na nossa região aqui são muito fortes, agora os bancos digitais. E isso tudo faz parte do contexto, né? Então, as entidades que estão nesse meio, os processos que estão nesse meio, as taxas que estão nesse meio, né? Os produtos financeiros que estão aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre investimentos na sequência aí, né? Quer dizer, conhecer o que esse mercado oferece. Tá? Então, quando a gente fala em estudar finanças, não é só calcular a taxa de juros e fazer investimentos, né? Tem um contexto todo. Eu falo em termos de instituições financeiras porque se nós pegarmos assim, tem bancos, por exemplo, que cobram taxa de manutenção de conta, né? Outros bancos, as fintechs principalmente, elas não têm custo nenhum, sabe? Então são coisinhas assim que muitas vezes eu estou pagando 30, 20, 50 reais por mês para ter uma conta bancária, que também não precisaria estar pagando, né? Tem mais isso, mesmo sendo um banco comercial, um banco grande, digamos assim. Existe uma norma do Banco Central que você não é obrigado a pagar taxas de manutenção de conta. Sim. Mas muita gente não conhece essa. Tem o mesmo direito que como se a gente pagasse manutenção. Exato, você tem o que é o chamado pacote essencial de serviços. 4 saques por mês, 2 extratos, enfim, tem lá uma lista de serviços, né? E muita gente não sabe disso. E acaba tendo conta no banco A, B ou C, pagando 20, 30 reais por mês uma taxa de manutenção, porque não conhece esse contexto, né? Então, estudar finanças, para mim, estudar finanças é muito, muito amplo, né? Você está envolvido, conhecer as entidades que estão nesse mercado, conhecer os produtos que estão nesse mercado, o contexto de como esse mercado atua. Então, acho que essa é uma percepção bem maior do que simplesmente quando a gente fala lá do controle financeiro, da prestação de contas, do aplicativo de controle financeiro, né? É uma coisa bem maior. E eu também percebo que bastante gente migra para conta estudante, daí pelo fato de também não ter cobrança, né? Mas a conta estudante, assim, não que ela tenha limitações, né? Mas tem algumas coisas a menos. Vamos lá, vamos pegar você é correntista de um banco qualquer há, sei lá, 10, 20, 30 anos, né? E você tem algum diferencial por ter um tempo de conta, mas você não é obrigado a pagar aquela taxa que alguns pagam sem saber que podem, porque, veja bem, paga 30 reais por mês, mais ou menos. O que eu uso desses 30 reais? Às vezes nada, né? Em especial hoje que a gente faz tudo pelo celular, tudo pelo aplicativo, você pouco vai numa instituição financeira. Tenho direito na minha taxa a tantos TEDs por mês. Quem que faz TED hoje, né? Com o Pix, quer dizer... Então, são coisas assim que, por não conhecer, muitas vezes, a pessoa acaba tendo custos acima que não seriam necessários. E voltando ao assunto sobre ansiedade, como que uma pessoa sabe que tem que iniciar a terapia para se sentir melhor? Bom, pensando nesse contexto, né, é algo interessante. Por exemplo, a parte de compulsão oriunda desse mundo de estresse e ansiedade. Quando a gente pensa que a gente pode ter algumas compulsões comuns, eu gosto muito de limpar minha casa, tudo bem. Agora, se você passa boa parte do seu dia e deixa de ter compromisso porque você só limpa a sua casa, temos aí uma complicação, né? Temos um problema. Todo mundo tem que lavar a mão, né? É muito bom que a gente lave a mão, principalmente a pandemia é muito. Agora, se você fica muito tempo lavando a mão ao ponto de machucar a sua mão, a gente fala, olha, já temos aí um problema, né? E no mundo dos gastos, as duas coisas podem acontecer. Seja quem tem uma compulsão por gasto impulsivo, vai gastando, depois se desespera, começa a ter aquela... não consegue abrir a fatura do cartão, a carta chega... Eu tive de conhecido que chegava a carta, ele pegava e rasgava, e não abria.
Você tem que ver quanto você deve. Do mesmo jeito, eu posso ter alguém que entra numa compulsão por não gastar. E às vezes ele poderia se alimentar melhor, se vestir melhor, e não, ele entra numa compulsão. E, em geral, são pessoas que começam até a afastar as outras pessoas. Então, quando você tem exacerbado algum comportamento que começa a te prejudicar ou afastar as pessoas, em geral são pessoas que não fazem muitas vezes terapia, quando a gente fala no investimento, seja pela compulsão de nunca gastar nada, né, de guardar tudo, ou pela compulsão de já gastou, só deve, porque ele não quer fazer porque tem algum gasto envolvido. Então, um não quer pagar ou o outro já nem consegue mais pagar. Mas, em geral, é isso. Quando esse comportamento, que em geral, em dimensões aceitáveis, ele é muito importante, economizar, ou também saber fazer uma compra, quando ele está te prejudicando. Qual a melhor maneira de controlar os gastos? Bom, pegando a linha do que o professor Sérgio falou, né? Primeiro é saber que está devendo. Eu acho que assim, é uma questão de conhecer a sua rotina financeira. Você conhecer os gastos, conhecer quanto ganha. A gente sabe quanto ganha, né? Porque vem o salário lá todo mês, isso a gente sabe. Mas o quanto e como gasta, muitas vezes a gente não sabe. Então, eu não tenho nenhum tipo de controle financeiro. Então, como começar a ter um controle financeiro? Uma planilhazinha, num aplicativo, né? Conversava com o professor Sérgio antes aqui sobre questão de aplicativos. Hoje tem muito aplicativo gratuito nas redes, né? Então, a primeira coisa, assim, vamos listar quais são meus gastos. Mas todos eles, né? Principalmente os menorzinhos, né? Que são os gastos menores, que são E começa a acumular, né? São os ralos, né? Começa a escoar por aí. Então, o primeiro passo é isso, né? Eu acho que é saber o quanto deve ou como gasta. Vamos lá, 2, 3 meses dessas anotações, desses apontamentos, eu já vou ter uma estrutura de onde é que eu gasto. Eu gasto com roupa, comida, barzinho final de semana, passeios, né? Depois de você arrumar essa tua lista, você consegue começar a fazer planejamento. Eu já sei onde eu gasto, então onde é que eu posso cortar se for preciso, onde é que eu posso gastar mais, eu quero me divertir mais, então onde é que eu vou tirar, né? Você começa a organizar assim. Então eu acho que o controlar é isso, quer dizer, se eu não tenho nenhum tipo de controle, a primeira coisa vamos listar aqui o que eu estou gastando, onde é que estou gastando, uma planilhazinha do Excel, uma cadernetinha à mão mesmo que seja, né, ou um aplicativo que vai facilitar muito, e após você ter esse teu controle, então esse teu diagnóstico financeiro, você consegue fazer os planejamentos, né, consegue organizar. Mas o ponto principal, voltando lá à nossa primeira fala, né? Atitude, comportamento, né? Não rasgar a fatura do cartão de crédito. Eu sei que eu estou devendo, então vamos ver como é que tá minhas contas aqui para começar a organizar. Se a gente pega aqui, não tenho números, né? Mas a inadimplência, em especial com o cartão de crédito, ela tem aumentado. Né? Quando o IBGE divulga esses números, a gente vê lá, aumentou tanto... o número de pessoas que não têm condições de pagar suas contas, né, porque o conceito de endividamento também é assim, o fato de eu ter uma dívida não quer dizer que estou endividado, né? Se eu tenho um financiamento de um imóvel, de um carro, mas estou pagando isso em dia, ok, eu tenho uma conta a pagar, mas não estou inadimplente. Sim. Agora, a partir do momento que essa conta começa a criar um problema nas minhas finanças, o meu controle é fundamental. Saber que está devendo, onde está devendo e o quanto pode dever, né? Sim. No Brasil nós temos uma característica comercial muito forte, que é o carnezinho, né? Época de Copa agora, quanta gente vai comprar televisão nova? E se você passa na frente das lojas, numa grande maioria, não vou dizer todas, aí você vê aquele cartaz do anúncio lá da televisão, não sei o que e tal. O que está em destaque nesse cartaz? Desse tamanho assim a letra, R$200, R$150, né? Aí você vê bem pequenininho lá, o valor da TV é R$7.000 e aquele 200 juros, né? 50 vezes mais ou menos. Então esse comprar compulsivamente, né, de querer comprar, R$200 cabe no meu orçamento.
Ok, mas você vai ficar 24, 30 meses, 12 meses comprometido fazer a com esses conta, 200. final, quanto que não dá. E não é nem só o quanto dá, né? Mas será que daqui a 12 meses eu vou estar com a mesma situação financeira que tu hoje? O poder aquisitivo da nossa moeda cai, né? Com inflação, a gente tem visto aí em mercados principalmente. Então, assim, né? Para não falar demais em relação a isso, mas como controlar gastos, eu já acho que é por aí. Primeira coisa é saber o quanto estou devendo. Eu não tenho nenhum controle, então vamos lá, vou listar meus gastos, principalmente gastos recorrentes, né? Aquele que todo mês está acontecendo, todo período acontece, esse é o que tem que ter prioridade. Tá? E sobre a correria do dia a dia, de gente trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, o que a gente pode fazer para não adoecer, não ter ansiedade, esse tipo de coisa? Bom, a ideia é que a gente está num período da vida onde você acaba fazendo quase que um sacrifício, né? Porque a gente espera que a maior parte da nossa vida a gente tem um pouco mais de tempo livre do que o universitário que trabalha e estuda. O universitário que trabalha e estuda, em geral, ele nem consegue dormir o mito das 8 horas por dia. Então a gente pensa que é um período onde há um desgaste maior, então você tem que colocar ele num projeto de vida. Você pensa assim, não é essa vida que eu quero ter para o resto da vida, porém vai me propiciar, é um investimento. Para isso, você tem que tentar aproveitar os períodos, principalmente de descanso, porque eles viram momentos fantásticos de reposição de energia. Então, dormir no final de semana. Então, se você... O sono não é que você acumula e consegue descontar, mas ele é um dos poucos processos fisiológicos que o corpo consegue entender que você vai dormir 5 horas e meia durante a semana e você meio que repõe no final de semana, dormindo assim, 10, 11, 12 horas. Então, entenda isso e às vezes você, eu vou sair menos, tenho que ir menos para casa. Coloca na sua agenda dormir. Né? Então, manter uma alimentação, quando você dorme pouco, você tem que se alimentar mais. Então, uma alimentação melhor várias vezes ao dia e colocar na agenda que no final de semana você tem que dormir, muitas vezes 10, 11 horas, justamente porque isso faz com que a memória consiga realocar conhecimentos para médio e longo prazo. Senão você vai para a aula, entende tudo, saiu da aula, você nem lembra mais do que aconteceu. Então, a gente tem que tentar se organizar para fazer com que os conhecimentos entrem para médio e longo prazo. Na universidade a gente tem agora a chamada semana de descanso, né? Durante quando você tem um feriadão e férias. Então, usar esses períodos de descanso e aproveitar um período de final de semana, muitas vezes que você tem com a família, para durante a semana você não se sentir culpado de focar nos estudos. Então, sempre que você está na faculdade, esteja na faculdade. Não fica fazendo uma videochamada com a família e com os amigos o tempo todo. E quando estiver final de semana, dorme e depois fica com a família. Então, esteja sempre onde você está. A gente fala, parece estranho, né? Mas no mundo do transtorno da ansiedade, que é o nosso mundo, a gente fala, esteja sempre onde você está. Você está na faculdade preocupado com o trabalho. Aí você está no trabalho errando porque você está fazendo o trabalho da faculdade. E quando você está aqui, você está pensando em casa. Você nunca está exatamente onde você está, porque você está ansioso com uma outra situação. Esteja onde você está, aproveitando momentos de descanso e organizando a alimentação. Eu vejo que a alimentação, por exemplo, não consigo me alimentar bem durante a semana, porque é uma correria e eu tenho 1 hora de almoço só, então aí tem que arrumar as coisas para a faculdade de noite, porque eu saio do trabalho e vou direto para o ônibus. Então é bem difícil a alimentação, a gente às vezes fica sem comer, às vezes come qualquer bobeira, é bem complicado. Só que isso que você acabou de falar de planejamento final de semana e tal, é o que eu vejo, porque assim, como eu treino durante a semana, saio da faculdade, vou treinar. Então, assim, o que eu tento fazer? Eu tento manter um bom final de semana, eu durmo muito final de semana. Então, eu durmo muito final de semana, porque dia de semana eu chego em casa, eu vou dormir já 1h30 da manhã. Eu já tenho que estar de pé cedo. Então, eu tento que eu me alimento bem, porque a minha sogra que me ajuda com a comida. Senão, também, realmente, é comer qualquer coisa, sabe? Mas a minha semana reflete no meu final de semana. Sim.
Professor, agora diga pra gente quais são as principais formas de investir. A gente ganhando pouco Não, aí eu poderia te devolver uma pergunta. Qual é o teu perfil de investidor? Porque a questão do investimento tem a ver com isso, né, Stephanie? Se você fizer abrir uma conta numa corretora, digamos, ou mesmo no banco, né? Se tu for lá falar com o teu gerente que fazer um investimento, a primeira coisa, vai preencher um formulário para definir o perfil do investidor. O que é o perfil do investidor? Se tem um perfil de investidor de baixo risco, então você não vai poder, o banco não vai permitir que você invista em ações, por exemplo. Tá? Então, se o teu perfil é de baixo risco, você vai ter opções de renda fixa, né? Opções de baixo risco. Tá? Então, principais formas de investir. Vamos lá, vamos dividir aí, como a gente normalmente faz no mercado, em duas linhas, a renda fixa e a renda variável. Dentro da renda fixa, você tem ainda a queridinha da população brasileira, que é a poupança. Se a gente conversar assim eu digo que todo ano eu oriento um TCC que vai ver perfil de investimento financeiro dos acadêmicos, né? E a gente vê que isso tem mudado um pouquinho, mas ainda é poupança. Por quê? Tem uma história toda, né, na economia brasileira, lá da época inflacionária, né, de deixar o dinheiro na poupança para não perder valor e corrigido pela inflação, aquela coisa toda. Então ainda é onde a grande massa, digamos assim, deixa o seu investimento. Então, uma ideia de renda fixa, né? Você não tem risco nenhum, ou muito baixo, né? Quer dizer, risco é zero praticamente, mas o rendimento também é muito baixo. Então, nessa linha de renda fixa, e aí já vou juntar com a próxima pergunta aqui, né? Que é a questão do investir com pouco dinheiro. Na linha da renda fixa, você tem opções hoje, por exemplo, com títulos públicos, que pouca gente conhece. Títulos públicos é uma coisa, é um recurso, um título do governo federal, certo? Onde você compra esse título, quer dizer, se investe nesse título a uma taxa pré ou pós-fixada, e daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo do prazo que você pegar, você tem o vencimento e a devolução desse valor. Hoje, só para a gente falar assim rapidamente em taxas, né, a poupança paga 0,5%. Mais a variação da TR, que dá hoje 0,0 alguma coisa. Então você teria aí algo em torno de 6,5%, 7% ao ano, aproximadamente. Em títulos públicos de pré-fixado, o mais curto hoje está para 2025, 2026, não lembro dados agora, está pagando em torno de 13%, 12%. Está mais corrigido com a Selic, né? Não, esse é pré-fixado. Pré-fixado. Então, se você contratar 12%, você vai receber 12% lá no vencimento. Aí tem os pós-fixados, que é IPCA, que é a nossa taxa oficial de inflação, mais uma taxa fixa, uma taxa de juros hoje em torno de 5,5%. Então, você teria a inflação e os 5,5% de taxa de juros. Veja, isso é uma renda fixa, baixo custo, baixo risco, aliás. Por que baixo risco? Porque está atrelado à economia brasileira. Tá? Então, você, durante o período, pode ter algumas oscilações de preço. Mas lá no vencimento, em 2025, você vai receber o valor investido mais a taxa contratada. Quanto eu preciso para investir nisso? R$35. Tá? Então, eu posso investir com pouco dinheiro? Tem muita opção para investir com pouco dinheiro. Renda fixa, por exemplo. Assim, só trazendo o exemplo de títulos públicos, que na minha opinião é uma das mais interessantes. Aí vamos falar de renda variável. Renda variável, vamos pegar o mercado de ações, que é o principal produto. Você tem ações no mercado hoje de boas empresas com menos de R$10, uma ação, né? Então eu poderia aí com R$50 comprar 5, 6 ações da Copel, por exemplo, hoje, que é uma boa empresa. A ação da Copel hoje gira em torno de R$7 ou R$8. Só que aí, estou indo para o risco. Quer dizer, eu tenho perfil de risco. A nossa bolsa caiu nessa semana agora algo em torno de 3, 4%. Se o meu dinheiro estivesse lá e desvalorizar 3, 4, 10%, a minha cabeça está boa, né? Minha saúde mental está boa para ver o valor do meu investimento ficando às vezes até negativo.
Negativo no sentido de rendimento, né? Não do capital. Então, muito a questão é perfil. Tá? Então, onde é que eu devo investir? Primeiro, qual é o teu perfil de risco? Certo? Eu digo na parte de renda variável assim, que se você não está pronto para ver o teu capital reduzir 10, 15% temporariamente, você não está pronto para investir na bolsa. Porque isso vai acontecer em algum momento. A gente não vai acertar sempre, você não vai ganhar sempre. Você pode pegar ações, por exemplo, né, nessa linha da renda variável, você pode pegar uma ação que suba 10, 15, 20, 30% em 2, 3 meses, dependendo do momento. Mas também o momento econômico, político, né, que a gente está nesse momento de transição de governo, tem ações que caíram 15% em uma semana. Ações de boas empresas. A Petrobras, um Banco do Brasil, que são grandes empresas. Tá? Então, principais formas, quer dizer, você tem essas duas linhas, a renda fixa e a renda variável. Agora, qual é o perfil que eu tenho para isso? Eu tenho perfil de risco. A juventude, né, principalmente o pessoal mais novo aí, está muito empolgado na linha das criptomoedas, Bitcoin principalmente, né? Veja, Bitcoin, criptomoedas, a volatilidade é absurda em cima disso. Então, tem muita gente que entra, não, agora o Bitcoin está barato porque está aí na faixa de 20 mil dólares, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente quanto está, já esteve em 60 mil dólares. Então, é o momento de comprar, Talvez sim, talvez não, né? Não dá para fazer nenhuma projeção em função disso, porque isso aí é totalmente variável. Se a renda variável de ações, por exemplo, você tem uma empresa por trás da ação. Eu consigo analisar o Banco do Brasil, né? A gente está falando aqui de curso de ciências contábeis, então a gente tem ali a disciplina de análise de demonstrações. Eu consigo pegar um balanço do Banco do Brasil, da Petrobras, da Copel e analisar a empresa e dizer, opa, essa empresa tem uma geração de caixa, essa empresa tem um potencial de lucro, essa empresa tem um bom endividamento. O que eu analiso por trás de um Bitcoin? Então, assim, não sou contra, ok? Mas eu acho que ele tem ainda tem um mercado para se consolidar, para dizer assim, eu consigo fazer uma previsão em torno do valor do Bitcoin. Tá? Então, é uma perspectiva assim, qual é o meu perfil de risco? Eu, particularmente, a minha opção de investimento é muito mais para renda variável, mas em ações. O Bitcoin eu ainda não tive coragem de entrar assim de cabeça, digamos, né, com mais propriedade. Tá? Então são essas duas linhas, sabe, Stephanie? Nessa opção, principalmente conhecendo sobre essa questão das taxas de juros, como a gente já falou lá nos primeiros momentos, né, a taxa Selic, que é a nossa principal taxa de mercado, ela dá base. Quando a gente fala em renda fixa, a Selic dá base para tudo isso. E aí, voltando a falar da poupança como principal produto financeiro, vamos dizer, colocar assim, a poupança hoje paga 0,5% mais TR, mas a poupança com a Selic abaixo de 8%, ela paga 70% da Selic. Nós tivemos Selic a 2% aí há pouco tempo, ou seja, ela estava pagando 1,4% ao ano, a poupança. A nossa inflação sempre girou em torno de 5%. Então você tem uma poupança pagando 1,4% ao ano, a inflação é 5% ao ano. Pouca gente, né? Pouca gente, talvez eu exagere, mas assim, a percepção de que a poupança é segura, ok, ela é segura. Mas muitas vezes ela não me paga nem a inflação do que está acontecendo. Ok? E o dinheiro traz ou não felicidade? Pois é, uma pergunta polêmica. A gente pode dizer que a falta de dinheiro numa sociedade capitalista no qual eu preciso pagar para me manter. Porque por mais que você tenha um carro e você tenha uma casa, você tem que pagar pela manutenção desses próprios bens, né? Então, se você não tiver dinheiro para pagar os impostos, você pode acabar perdendo os seus próprios bens. Então, a falta de dinheiro na nossa sociedade com certeza traz sofrimento psíquico. Quando a gente fala de saúde mental, para além de uma ou outra, é uma doença, um quadro, não, fala de sofrimento. Muito estressado, você está debilitado, né? Vai te dar uma insônia,
ficar devendo você vai ter insônia e etc. Se você liga, né, porque a gente espera que as pessoas que ficam endividadas, elas liguem pelo fato de estar endividado. Que se você tiver muitas dívidas e não tiver nenhuma resposta, é mais perigoso ainda. Mas a falta de dinheiro, ela traz sofrimento psíquico. Ter dinheiro não necessariamente te deixa blindado para qualquer sofrimento, né? A gente vê pessoas com muito dinheiro perdendo o seu dinheiro por péssimas decisões, às vezes quadros depressivos, quadros ligados à compulsão de drogas, alcoolismo, etc. Então, porém, ter dinheiro te dá uma segurança. E segurança faz com que você vá dormir melhor, vá se sentir mais confiante. E se precisar de algum acompanhamento, você ter como manter. A gente fala que a falta de dinheiro traz felicidade ou não, com certeza a ausência de dinheiro traz infelicidade e sofrimento. Mas dinheiro traz felicidade se você conseguir lidar bem com ele. Entendi. E a gente, no curso de Ciências Contábeis, a gente está bem inserido no mercado e coisa de investimentos, e sempre a gente escuta que a gente tem que ter uma reserva de emergência. Como que você acha que a gente deve começar a fazer uma reserva de emergência e como seria a melhor forma de a gente guardar esse dinheiro para reserva de emergência? Bom, reserva de emergência, a ideia é que ela possa te sustentar por um período de crise, digamos assim, né? Então, novamente, não tem uma receita pronta, mas muitos gurus financeiros, né, dizem que você tem que ter uma reserva de pelo menos 6 meses dos teus gastos, né? O como começar, voltamos às falas anteriores, né? Quer dizer, eu saber qual é a minha estrutura financeira. A partir do momento que eu tenho aquela ideia de eu custo tanto por mês, né? O meu gasto mensal é tanto, e eu recebo um valor que me permite fazer essa reserva, a questão de começar a guardar. Pode ser os 30%? Talvez não. Mas 10%, R$100 por mês, enfim. Aí cada um tem a sua estrutura, a sua característica, né? Mas a ideia é a disciplina, né? Como a gente também já comentou, a recorrência. Eu vou definir que eu tenho R$100 por mês para guardar na minha reserva financeira, então que esses R$100 por mês já faça parte daquela tua lista de gastos recorrentes. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a comida e eu tenho R$100 de reserva. Não deixar o que sobra no mês. Exato, já fazer parte da minha lista de gastos, né? Nesse caso não é um gasto, mas um investimento, mas a parte de saídas de caixa recorrente. Porque se você deixar para guardar o que sobrou no final do mês, nem sempre sobra, né? E então essa reserva tem essa finalidade, que eu consiga organizar minhas contas, minhas finanças, dentro da minha característica, dentro da minha renda, sem trazer uma receita pronta de 20%, 30%, 40%, quer dizer, o que é que eu consigo organizar dentro disso, e fazer disso uma rotina. A partir do momento que isso vira uma rotina, é R$100 por mês, em um ano eu guardo R$1.200 por mês. Em 2 anos, 2 e assim por diante, né? Quer dizer, você vai... aonde eu vou deixar? Aí volta a questão anterior. Qual é o meu perfil de investimento? Então, se é uma reserva de emergência, a primeira coisa, eu não devo deixar ela numa renda variável. Vamos pegar aí 2020, nós tivemos o caos do Covid, né? Se a gente pegar o que aconteceu na Bolsa de Valores, né? Nesse momento, nós tínhamos a Bolsa a 120 mil pontos, mais ou menos. Ela caiu para algo em torno de 80, não lembro os valores exatos, mas chegou a perder 40%, 50%. Tem ações que até hoje não se recuperaram, que perdeu 80% do valor. Tá? Então, se você tem uma reserva de emergência em uma coisa que pode, da noite para o dia, fazer perder 10%, não é bom. Tá? Então, voltando aqui, o que eu faço com a minha reserva? Primeira coisa, tem que ter uma parcela segura dessa reserva. E aí tem
títulos públicos novamente, né? A gente coloca aí com um vencimento de 5 anos, 10 anos, você vai colocando periodicamente R$100 num título que te rende uma taxa de inflação mais 5%, você está coberto pela inflação e tem 5% de rendimento. Essa semana eu vi que a melhor forma de ter uma reserva de emergência seria nos títulos públicos. Eu penso que sim, porque na renda fixa hoje é uma das melhores opções. Não vou dizer, é a melhor, mas é uma das melhores opções. Você tem segurança, tem um bom rendimento, comparado com o que o mercado está pagando, é um rendimento um pouquinho melhor, talvez assim, dá para dizer assim, e você tem essa segurança do próprio mercado. Né? Tem liquidez diária, é uma reserva financeira que está lá para um investimento em 2026, mas se eu precisar dele semana que vem, eu posso resgatar semana que vem. Só que a reserva tem essa questão da disciplina. Se eu estou fazendo uma reserva financeira, não é para correr e comprar o celular no momento, o celular novo na hora que foi lançado. É uma reserva financeira. Justamente para evitar os problemas, como o professor Sérgio coloca aqui, do desgaste, né, da questão emocional de não ter aquele valor no momento que precisa. Então a reserva tem esse foco. Tá? E professor Sérgio, você pode citar para a gente alguns problemas que são causados pelo descontrole financeiro? Bom, problemas causados pelo descontrole financeiro, a gente vai ter, em geral, esses quadros de ansiedade por falta de segurança, né? Então, insônia, uma questão clássica, né? Você passa a dormir mal, você vai perder o sono. A gente tem alterações alimentares, porque uma das questões clássicas dos transtornos de ansiedade, porque você tem um problema, né? Você está devendo, tem gente que vai estar atrás de você, e se você não começar a dever para pessoas próximas, familiares, então você começa a ficar mais ansioso. Tem gente que não consegue comer, tem gente que começa a entrar em comida compulsiva, e você vai para uma área de tomada de decisões muito ruins. Então, por exemplo, eu vou pegar um dinheiro emprestado e vou apostar esse dinheiro. Então a gente começa a ver as pessoas tentando resolver o seu problema de falta de dinheiro com risco, e muito risco, né? Ou ignorando completamente o problema, ou tomando decisões, às vezes, de mais risco. A gente fala, muitas vezes a última decisão da pessoa é ver, como é que eu vou renegociar uma dívida com o banco? Às vezes a pessoa toma péssimas decisões, seja pegar empréstimo com agiota, fazer empréstimos muito ruins, uma venda de um bem muito abaixo do valor, porque deu uma compulsão, deu um comportamento impulsivo, queima algum patrimônio, do mesmo jeito que depois ele vai fazer uma compra muito ruim. A gente fala, o processo de tomada de decisão, ele é fundamental. Ter conhecimento para tomar melhores decisões é fundamental. Mas às vezes você tem um razoável conhecimento, mas você está no estado psicológico de muita ansiedade e você toma decisões muito complicadas. Você toma decisões que prejudicam muito, às vezes economiza meses e em uma decisão ruim. Sim, principalmente quando a pessoa, por exemplo, ela tem um perfil mais agressivo, falou, isso aqui é a próxima Google, está valendo tanto aqui, e ela junta e canaliza todo o dinheiro dela ali. Então a gente fala, não vai de uma vez, faça um planejamento, divida, né? Tenha a frieza de dividir aí seus investimentos. E também a própria questão da reserva, né? Porque em alguns períodos você vai ter que usar essa reserva. Então é melhor você usar a reserva e se manter fazendo um curso superior, que ele é um investimento e vai te dar uma outra inserção profissional, do que às vezes priorizar uma reserva e trancar a faculdade. Então, às vezes tem que parar e pensar, essa é a hora de usar minha reserva. A gente vê muitos gurus do investimento, porque o guru do investimento ele vende em geral o seu produto, né? Seja o seu curso, ou o que é mais complicado, esses gurus do investimento que tem o seu próprio aplicativo e ele é um corretor. Então ele fala, não gaste com faculdade, bote seu dinheiro aqui. Por quê? Porque ele está ganhando na corretagem.
Não compre casa. Tem um guru famoso que fala, não compre, você tem que investir. Aí foi descobrir que tinha 3 casas para ele pegar. Ele investe em imóveis, mas ele fala, nunca compre imóvel, dê o seu 200 mil se eu comprar. Não, você vai dar para mim, seu 200 mil que eu vou transformar. Então, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, muitas vezes, a pessoa pensa, poxa, minha vida é criar uma reserva. O meu patrimônio é esse. Poxa, mas às vezes você tem um outro investimento que também é de um risco, fazer um curso superior. Mas vale a pena você falar, olha, agora é a hora de eu usar essa reserva. A reserva não existe por ela mesma, né? Pode ter o fetiche da reserva. Ela existe para você efetivamente se fortalecer e às vezes gastar ela como um investimento para se manter num curso superior e se formar e depois voltar a aumentar essa reserva. Como disse, olhando em períodos de crise. Uhum. Não só pegando não só num período de crise, né, Stephanie, mas como o professor Sérgio falou, às vezes é uma questão de objetivo, né? Quer dizer, eu estou guardando dinheiro, mas guardar por guardar, beleza, eu guardo por guardar porque está sobrando, mas eu tenho que ter, se eu tiver um objetivo para esse valor, é para pagar uma faculdade, para investir numa faculdade, para comprar casa própria, né? Eu concordo com o Sérgio, né, a questão de tem vários que falam de, ao invés de pegar 500 mil e comprar uma casa, aplica 500 mil, que o rendimento dos 500 mil você paga o aluguel, mas daí você aluga a casa do cara que está dizendo para você não comprar. Então tem muito essa questão do objetivo, né? O que eu quero com a minha reserva, o que eu quero com as minhas economias. Então quando usar minhas economias, né? Nessa linha do que o professor Sérgio estava falando, qual é o objetivo disso? Eu estou economizando porque eu quero fazer uma viagem de férias legal para Cancún, né? Quero viajar para o exterior, quero conhecer lugares diferentes. Então, o momento de usar essa reserva depende muito do teu perfil. A questão de ter a reserva o momento de crise é importante que você tenha. Mas, por outro lado, assim, o objetivo da reserva que eu estou guardando. Eu tenho que ter a reserva financeira para crise, mas eu tenho que também usar o dinheiro para o meu bem, né? Porque o dinheiro tem a questão de eu ter pela segurança, mas eu tenho que usufruir disso. Aí eu não vou viajar para a praia no final de ano porque o aluguel está muito caro, porque eu vou gastar muito. Bom, mas se eu tenho o dinheiro lá, né? Quer dizer, eu venho fazendo essa economia, tem que me dar um prazer, né? Tem que me dar uns momentos de lazer e de descarregar essa pressão de todo dia, né? Então, acho que o uso da reserva é nesse sentido, né? A crise, obviamente, eu tenho que ter para uma proteção, mas é importante não ficar escravo, né? Desse dinheiro, eu não posso usar. Eu acho que é nessa linha, só pegando uma sequência aí com o professor Sérgio. E na tua opinião, a educação financeira nas escolas seria boa ou não? Eu acho que já demorou para acontecer. A gente está tendo agora aí o ensino médio nos últimos 3 anos, mais ou menos, entrando com essa questão de disciplinas de educação financeira. Porque, como a gente falou já em outros momentos, quer dizer, a educação financeira é um hábito, é uma rotina, é uma atitude, é um comportamento. Os hábitos começam lá desde cedo, né? Se eu começar lá com a criança de 7, 8, 10 anos, a mostrar como é que como é que as finanças, como é que o comportamento financeiro pode ajudar na sequência, é muito provável que quando essa criança for um adulto, um adolescente, enfim, né? Esse hábito esteja mais enraizado, esteja mais fortalecido. E no Brasil a gente não teve. Hoje começamos, né, um pouco com essa questão da educação financeira nas escolas, mas a educação financeira, novamente, né, das pesquisas que a gente vê e orienta em TCCs, em trabalhos de pesquisa, a educação financeira vem muito da família, dos pais, né, cria um espelho ali na atitude de como a família atua financeiramente, às vezes bem, às vezes não, né? E leva para a vida. Então, eu acho que as escolas trazendo essa discussão da educação financeira é muito importante mesmo, porque aí você começa a criar o hábito, né? E ao criar o hábito, você consegue, a ideia pelo menos, né, é que você faça uma base na formação. Sim.
a gente vê que muitas vezes até no ensino superior a gente tem essa defasagem de educação financeira, né? Porque vem lá de baixo, né? Quer dizer, lá de baixo no sentido do ensino médio, né? Que não vinha, não se trabalhava isso. Começa hoje, né? Assim, é um período recente que vem se trabalhando essa ideia. Então vamos lá, você no ensino médio ou antes do ensino superior de uma maneira geral, você até tem uma discussão de taxa de juros, de valores, percentuais e tal, mas não com o foco de levar isso para a vida financeira, né? É saber calcular um percentual. E hoje, com essa linha da educação financeira vindo já nos ensinos fundamentais, no ensino médio, já é com a discussão de como usar o dinheiro. Eu acho que tem muito a agregar, né, num futuro, espero que próximo, né, essa questão da educação financeira nas escolas. E a falta de dinheiro pode aumentar sintomas de ansiedade, causando muitas vezes até depressão? Sim. A gente estava conversando, acho que um pouco nesse sentido já, né? A ansiedade, ela vai, digamos, te acelerar, né? Vai te deixar ansioso, vai te deixar em função a algo, pensamento constante do mesmo assunto, insônia, muitas vezes gastrite, e você meio que acelera. Você ficar muito tempo em ansiedade, uma hora você começa a dar umas despencadas. E você corre o risco de... É como se você começasse a ficar um pouco insensível. Você ficou tão tenso, que uma hora você desliga. Então você simplesmente ignora. Então você consegue ter, sim, quadros de ansiedade que, quando ficam mais longos, vão desembocar muito nesse sentido de depressão. E aí a gente tem uma dificuldade da pessoa sentar, tomar decisão, se organizar. A gente vai ver que pessoas num quadro de adoecimento assim dificilmente sentam e falam assim, eu vou lá negociar com o banco. E, em geral, elas evitam até pensar no assunto. Por isso que a gente fala, em alguns lugares, o endividamento ele está muito relacionado a alcoolismo, por exemplo. Como se fosse um amortecimento para eu nem pensar no assunto. E qual a melhor maneira de controlar o progresso financeiro? Disciplina. Eu acho que a palavra-chave na educação financeira, em qualquer momento, né, é a disciplina, é a atitude e comportamento, né? E como eu comentei antes, quer dizer, você saber o quanto ganha, saber o quanto gasta, investir em algo que seja do teu conhecimento, que te dê segurança. Eu estou investindo em ações porque eu sei como funciona. Eu estou seguro a fazer isso. Não, eu não tenho segurança nisso. Então eu vou deixar na poupança. Ok, eu sei que é render menos, mas eu tô de boa com isso. Então deixa ali e fica tranquilo, né? Mas esse progresso financeiro, novamente, vem da disciplina, vem da recorrência, da rotina, né? Como eu falei antes, se você consegue definir dentro da tua estrutura financeira, que todo mês você consegue guardar R$100, então vamos manter a rotina dos R$100. Né? E essa rotina dos R$100 vai fazer com que você comece a construir um patrimônio, a ter é pequeno, no comecinho sim, mas vai acumulando, né? Vai acumulando. Então a forma de controlar esse progresso financeiro, sem entrar na paranoia, digamos assim, né, professor Sérgio, de ficar preso, refém daquilo, mas acompanhar de uma forma que você consciente. Não, esse investimento aqui não está legal, aprendi uma coisa nova aqui que vai ser melhor, então vamos mudar para isso, né? Mas a rotina, a disciplina, a atitude. Eu acho que a base é essa. Não adianta eu ter dinheiro se eu não sei como usar. Não adianta eu ter dinheiro se o meu comportamento com ele, se ele me causa mais estresse do que prazer. Eu acho que essa é a questão, né? Que como o professor Sérgio falou, você tem uma questão aí, o dinheiro traz felicidade. Tem muita gente com dinheiro que não necessariamente é feliz. Então é essa base que a educação financeira te dá,
O conhecimento do que você tem, a atitude, o comportamento, a disciplina que tem por trás disso. Eu acho que são as palavras-chave para mim, né, nessa linha de educação financeira. Eu gostaria de comentar um pouco disso, né, de acompanhar, né, como acompanhar a questão de rendimento, se você está progredindo, pode virar uma paranoia, né? Pode virar. Sim. E a gente fala, olha, a gente tem formas de geração de capital. Eu posso ter um capitalismo financeiro, no qual eu vou fazer o meu dinheiro gerar mais dinheiro, e eu posso ter o capitalismo produtivo, no qual eu vou trabalhar, vou prestar um serviço, né? E eu vou ganhar um dinheiro por isso, que em geral eu também vou canalizar para o outro lado. A gente tem casos de pessoas que às vezes elas geram capital, geram valor com algum serviço ou algum trabalho, e elas começam a trabalhar, a entrar no capitalismo financeiro também, investindo. Porém, investir em coisas às vezes que elas não têm um preparo psicológico nem de conhecimento, de alto risco, e passam horas do seu dia acompanhando. Então a gente vê pessoas que muitas vezes, eu vou brincar de day trade, às vezes é um valor que nem é relevante assim, porque ela está querendo experimentar. Coloca um dinheiro e ela fica olhando a hora que eu tiro, ou a hora que eu coloco, ao ponto que ela fica ali 4 horas e meia, 5 horas por dia, em função, olhando, acompanhando, e deixa de trabalhar, deixa de prestar um serviço, deixa de começar a reprovar na faculdade. Assim, você está atrasando o outro lado. Então, às vezes, você está tão preocupado em acompanhar o seu rendimento que era melhor você colocar em algo de menor risco, vai render menos, mas você pode deixar lá e dormir, trabalhar, estudar, porque a coisa não está em risco. Você ficar cuidando, tipo, olhando a planta para ver se ela vai crescer. Você não vai valer a pena, porque você vai acabar deslocando muitas horas. Se você tem conhecimento em ações, vai comprar ação e deixa lá, esquece, você sabe que vai oscilar. Agora, se você quiser olhar a planta para escutar ela crescendo, é melhor não ter. Né? Coloca em algo de menor risco, que não atrapalhe a sua parte produtiva, né? Prestação de serviço, trabalho e etc. A vida pessoal, né? A vida pessoal. Tem muita gente que entra nessa ideia do day trade, né, que o professor Sérgio coloca, que começa ali às 9 da manhã, vai às 5 da tarde, passa o dia na frente da tela acompanhando o gráfico para ver a hora de comprar, vender e esquece, a vida fica de lado. Sim. Eu acho que nessa linha, eu acho que concordo com o professor Sérgio nessa percepção, né? Não é só a taxa de juros, né? Talvez o meu viés financeiro acabe levando para essa linha do retorno financeiro, né? Mas tem muito mais por trás disso, né? Como o professor Sérgio coloca, você não pode perder o teu dia, né? Vendo a planta crescer. Sim. E agora a gente vê que está bem alta esse fato de muita gente estar operando na bolsa, ficar o dia inteiro na frente das telas, muitas vezes deixar até o emprego do lado para... Eu penso que isso é uma coisa que e aí o professor Sérgio talvez possa falar melhor que eu, mas é uma geração muito imediatista, tudo no curto prazo. A história por que muita gente cai no golpe financeiro das pirâmides? Porque quer dobrar o capital em um ano. Quero botar 10 mil agora e sair com 100 daqui 2 anos. Né? Então esse imediatismo traz para isso, leva a isso, né? Esse imediatismo de querer o ganho, né? Quero ficar rico antes dos 30 anos, ou coisa assim, né? Tem muita gente que faz discurso nesse sentido, né? E aí leva a essa situação, né? De entrar em situações de alto risco, aí perde tudo, perde o que não tem muitas vezes, né? Se isso for possível, né? Mas perde tudo que tem e entra daí na questão financeira. A gente vê casos extremos aí, suicídios e tal, nessa linha, né? Eu acho que esse imediatismo é um problema. Outra questão nesse sentido também que vem desses influencers, né? Tem bons influencers, tá? Eu não sou contra, tem bons gurus, digamos assim, nas redes sociais, mas tem muitos que, como eu falei, não deviam estar ali. Você tem que buscar a tua renda passiva, fazer o dinheiro trabalhar para você, renda passiva. Bom, a renda passiva requer um patrimônio que faça gerar a renda passiva. E esse patrimônio não nasce de um dia para o outro.
certo? Então, aquela construção da reserva financeira, sem deixar a vida de lado, a renda passiva vai vir com o tempo. Não é com, ok, vamos pegar lá, tem pessoas que de repente conseguem isso rapidamente, assim como tem jogadores de futebol, estamos começando a Copa daqui a pouco, né? Nós temos que ficam lá na base que a gente nem sabe que o cara existiu. Sim. E eu acho que a questão do financeiro tem muito isso. Então se pega exemplos aí de traders que conseguem estratosféricas taxas de retorno e ficam ricos da noite por dia, mas não é a realidade, né? E por causa desse, muitas vezes o cara perde a vida dele querendo fazer igual, né? Então acho que tem que ter esse equilíbrio. E esse caso do imediatismo, a gente está numa sociedade que não espera, né? Que é tudo para ontem, que é tudo meio logo. Eu acredito que seja por isso também, né? Sim. E esses... Assim, a gente tem um conhecimento, né? Existe conhecimento, existe todo um funcionamento de mercado, muito conhecimento acumulado. Desde a quebra da Bolsa de 29, a gente tem 100 anos de... E a quebra da Bolsa em 1929, né? A quebra da Bolsa em Nova York, foi a maior onda no mundo ocidental de suicídios em massa, né? O pessoal se jogando de prédios. Assim. A gente sabe que é um negócio que não é uma brincadeira, só que a gente... Então, muito conhecimento acumulado. E a gente tem que divulgar esse conhecimento. Então, divulgador, igual na ciência, né? Divulgador científico é sempre bem-vindo. Mas, às vezes, o sujeito está vendendo um produto, né? Ele não está só divulgando a ciência, ele está vendendo um produto. E a gente vê no pessoal mais jovem, mais imediatista, confundir a ideia do passado e futuro, né? Não, mas por que eu não posso ganhar 12% ao mês se eu tivesse comprado a ação da Magalu, eu tinha ganhado 50%? Então, assim, eu vendo um suposto milagre econômico para o futuro, dando exemplos do passado. Não, se você tivesse comprado Bitcoin 10 anos atrás, se você tivesse comprado a ação de tal empresa, sim, mas se também tivesse comprado as outras, eu tinha quebrado. Então ele escolhe. Então, a gente fala, né, às vezes, na área da ciência, fala assim, mas comer ovo, quantos ovos por dia faz bem ou mal? Se eu ficar catando artigo científico, eu digo o que eu quiser. Se eu ficar catando exemplo de empresa, eu posso também dizer o que eu quiser. Né? Assim, e esse pessoal, muitas vezes divulgador científico, divulgador de conhecimento, de investimento, ele escolhe a dedo os casos e ele monta um cenário que muito dificilmente vai ocorrer. Então a gente vê pessoal mais jovem caindo em pirâmide financeira porque ele faz uma análise de, mas é possível, quem comprou tais ações, quem comprou Bitcoin, quem comprou tal coisa. O passado não garante futuro. Né? Exatamente. Que atividades a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental? Então, é interessante. Eu tinha um tio meu, bem mais velho, assim, da parte lá do meu pai, que ele estava já com 80 anos, estava meio que de cama e ele ainda tinha algum dinheiro na bolsa. Falou assim, larga disso. Ele falou, não, é o que mantém minha cabeça ligada. Então, assim, ele falou, a minha ação, e a gente sempre fala, porque todo mundo no envelhecimento vai tendo uma diminuição de uma atividade. Então, assim, mantenha-se muito ativo. No caso dele, era um dinheiro que ele não precisava, mas ele ficava acompanhando, que é como quem gosta muito de futebol, quem gosta muito de um assunto. Então, mantenha-se informado e com conhecimentos que te deixem mais ligado, mais atento. Né? A gente sempre fala, saúde mental envolve uma mente ativa. O problema é você ficar demais ligado num tema. Então, em termos de conteúdo, tenha um tema, estude, tenha um tema de interesse, né? Tenha momentos de lazer. Você tem que ter momentos de felicidade e prazer. Seja ali com os seus seriados, estar com colegas, passear. Tem gente que é viagem, tem gente que é leitura. Tem até o meu tio que era brincar ali com ações com dinheiro, que não fazia tanto. Mas você ter momentos onde você está ali se estimulando mentalmente. Para além disso, fundamental que fisicamente você também
acompanhe. Né? Então, atividades físicas, a gente fala que para ansiedade, você toma melhores decisões se você fizer, e parece até engraçado falar, mas caminhada melhor do que correr 3 a 4 vezes por semana, de pelo menos 40 minutos. Depois de 21 dias você começa a dormir melhor, porque você tem uma melhora de oxigenação. Oxigena melhor, dorme melhor, melhores decisões. Menos picos de pânico, já é melhor comprar essa ação porque é ela que vai explodir. Então, a atividade física constante dá uma melhora de organismo, e é muito interessante, é como se a sua mente tivesse menos pico de medo, porque ela sabe, não, o corpo aguenta. Então, diria, para tomada de decisões mais inteligentes, priorizar uma atividade física não de alto impacto, né, mas caminhadas, 40 minutos, 4 vezes na semana, tentar dormir bem, uma alimentação um pouco mais regulada, de forma que o seu corpo não tenha o estresse de medo de estar morrendo. E aí você consegue ter melhores decisões. E a mente sempre estimulada e com momentos de prazer. Então, às vezes, o estudante ele tem muita coisa atrasada, né, em geral, trabalho se você tem coisa atrasada. Né? Você tem que falar assim, não, eu vou dormir 12 horas. Porque senão vai atrasar mais ainda depois. Sim, que daí tu começa a fazer e não sabe, não consegue nem raciocinar. Então, por mais que você tenha que colocar na agenda as coisas que tem para fazer, é melhor dormir bem no final de semana e passar tudo com 6,5, 7, né? Do que não dormir nada, passar com 8,5 e no final de semana você não conseguir lembrar de mais nada. Né? Porque está tudo numa memória de curto prazo. Então, dormir, se alimentar, prazer em relação com as pessoas, estar com pessoas, então às vezes sair. Às vezes a pessoa fica tão neurótica em entrega de produtividade ou economia. A gente teve uns estudantes que estavam numa pira muito forte de economia, curso de aplicativo. Eu lembro de estudante que falou assim, eu fiquei 4 meses em gamificação. Eu fazia ranking de quanto eu ia conseguir economizar mais e mais e mais. E fui me afastando das pessoas, porque eu não... Não, dei uma relaxada, baixei, senão virava uma neurose, e isso que é muito bom, que essa organização estava até prejudicando ele. Quando é que a gente deve usar as nossas economias? Como eu já falei antes, eu acho que a questão das economias é aquele momento do... qual é o objetivo da economia, né? Por que eu estou fazendo essa economia? Fazendo essa economia para uma viagem, para comprar uma casa, para trocar de carro, enfim, o que se quer com as tuas economias, né? Sem comprometer aquela reserva da crise, né? Mas qual é o objetivo dela? Eu acho que o uso é esse momento do lazer, do prazer, de aproveitar o dinheiro que está fazendo, né? A gente não pode passar a vida pagando boleto, né? A gente não veio para o mundo para pagar boleto, né? Então tem que usar também esse recurso, não ficar refém do guardar dinheiro, como o professor Sérgio falou antes, né? Você não pode cair na paranoia de eu preciso guardar, daqui a pouco o dinheiro fica e você vai, né? Então é importante ter um objetivo, né? Para que eu estou fazendo essa economia? Se é para um futuro, uma independência financeira futura, ok, você tem que ter lá uma parte para isso, mas uma parte tem que ser para viver, tem que ser para usar. Né? Eu acho que essa é nessa linha. Pra gente não adoecer mentalmente. Né? Exatamente. Assim como a falta de educação financeira afeta a saúde mental, você acha que o contrário também pode acontecer? A saúde mental pode afetar a saúde financeira? Sim, falamos, né? Você não está bem, você toma decisões ruins. Você toma decisão. E para tudo, né? Se você estiver muito estressado, você tende a dirigir muito mais rápido, ter comportamento de risco no trânsito, ter comportamento de risco no sexo, ter comportamento de risco no uso de consumo de bebidas e comportamento de risco, principalmente hoje em dia que você não precisa ter o dinheiro físico, né? Você passa o seu cartão. Tinha um amigo meu que falava na graduação assim, só gasta, a gente na balada, né? Só gasta, depois você contabiliza. A gente estava no 2º ano, né? Nem no final da graduação com alguma previsão de... Não, só gasta, depois você contabiliza. A gente falou, não, chegou, né? 2 noites assim, a gente falou assim, não,
Depois eu vejo como pago. Não. E professora Eliandro, se você puder dar umas dicas de como gastar, parar de gastar compulsoriamente. Cancela o cartão de crédito. Boa dica. Você está no nível da compra compulsória, né? No sentido já patológico, não sei se é o termo correto, professor, né? Mas se é aquela doença já da compra compulsória, quer dizer, eu acho que aí é procurar ajuda, né? No sentido de reorganizar. Mas dentro da linha de planejamento e finanças pessoais, a gente tem alguma... assim, vamos pensar assim, eu quero isso, eu preciso disso. Toda vez que você responder eu quero isso, é algo que talvez não precise ser comprado. Né? Então, se eu preciso, é uma necessidade básica, é alimentação, é vestuário, é moradia, etc. Agora, vamos lá, eu preciso ter o celular de última geração, eu preciso ter aquela roupa mais cara, eu preciso ter aquele tênis mais caro? Não necessariamente, né? Quer dizer, não é nem necessariamente, não preciso. Né? E a compra compulsória vai muito nisso, né? Hoje a gente é bombardeado diariamente com marketing, com campanhas, o celular, o tênis, a roupa, a camisa, né? Então voltamos lá para o começo, quer dizer, é o comportamento, é a atitude, é eu saber que, eu não preciso disso. E como hoje está muito fácil, você não precisa mais do dinheiro, né? Você com o cartão de crédito, você não precisa nem sair de casa para comprar, certo? Então cada vez mais fácil isso, volta ao começo da nossa fala, é o controle, é a atitude, é o saber o que eu posso fazer. Eu acho que eu brinquei com cancelar o cartão de crédito, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, se você não consegue se controlar, é melhor não ter. Não tem, não gasta. A gente tem essa parte mais compulsiva, né, impulsiva de compra, e hoje em dia é muito complicado, porque você está na sua casa às 3 horas da manhã e aparece aquela que parece uma grande oportunidade, né? Então, às vezes no mundo do carro usado, do imóvel, você ganha na compra. Alguém quer vender logo e tal, está vendendo 40% abaixo da FIP, você pode comprar pensando que você vai vender na média de mercado, né? A ideia de ganho na compra, ela serve para alguns produtos e algumas situações, né? A pessoa muitas vezes ela acha que ela está ganhando na compra de um celular, de uma calça, não, porque é uma calça de 400, mas está por 220, e é às 3 da manhã, 30 minutos, e você entrar no site tem um timer, né? E semana que vem a gente tem a Black Friday. A gente tem muita gente que olha e compra num sentido de oportunidade. Eu nem sabia que eu estava precisando, mas eu vi essa calça, eu vi tal tênis, eu vi tal coisa, e pareceu uma boa oportunidade, né? Então a gente acaba comprando num site, numa promo com timer. Isso é muito interessante, né? Tanto que a gente vê curso online. O curso online ele é infinito. Você fala, só tem 60 vagas, está acabando. É infinito, é um PDF. Ele vai abrir ali, é uma plataforma, ele vai seguir os passos na plataforma, os vídeos. Não precisa ser só 60 vagas, pode ser 60 mil vagas. Só 60 vagas só até meia-noite. Todo curso, em geral, tem o timer, porque o timer faz com que eu jogue adrenalina, fique com medo de perder uma oportunidade e tome uma compra impulsiva. Então, a parecer que eu posso fazer uma escolha ruim me leva... A gente tem um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia Comportamental dos últimos anos. Ele tem uma pesquisa muito interessante que ele colocou para universitários. Paris com café ou Roma com café? Grande maioria. Paris, porque Paris é a capital mais visitada do mundo. Não estou pensando em lugar nenhum, mas você quer ganhar. Qual que você quer ganhar? Paris com café da manhã? Ou Roma com café da manhã? Paris. E ele colocou uma terceira opção para outro grupo. Paris com café da manhã, Roma com café da manhã, Roma sem café da manhã. Todo mundo, Roma com café da manhã. Uma opção que parece pior faz com que essa pareça melhor. Então, se só for só Paris e Roma, é Paris. Agora, Paris com café, Roma com café ou Roma sem café? Todo mundo vai para Roma com café, porque parece que eu estou me dando bem. Porque tem uma opção que é Roma sem café. E, na verdade, o pessoal iria para Paris. Mas agora escolhe Roma. Então, eu apresentar uma opção que é, pessoal, o curso é 1.500 depois da meia-noite, mas até meia-noite
é 800. A pessoa compra. Então, a apresentação da piora da condição a partir de tal horário gera... A gente tem teorias para tentar explicar. O que importa é, aumenta o índice de comportamento, que parece que eu posso me dar mal. E se eu demorar? Então, a Black Friday é um dia que, se passar desse dia, eu vou me dar mal. E se eu me arrepender? Você mudei de casa, precisava de um cortador de grama. Poxa, na Black Friday do ano passado. Eu nem precisava disso. Então, essa ideia do passado, tentar me condicionar a uma escolha. Então, eu compro coisas que eu não preciso, porque vai que eu preciso. Eu só não quero me arrepender de não ter comprado. Então, a gente tem a compra compulsiva, num impulso, sendo muito utilizado. Então, às vezes, você está às 3 da manhã, uma chefe minha, uma vez a gente recebeu um e-mail mais grosseiro, assim, de um departamento, e eu respondi em cima. Ela me chamou e falou, e-mail assim, você nunca responde no calor do momento. Psicóloga, né, do RH, assim, no mínimo 12 horas, ou seja, chegou e-mail assim, dia seguinte, porque senão você vai se arrepender. E amanhã você vai se arrepender de ter mandado esse e-mail, porque você foi mais grosso em cima. Às vezes você olha uma compra dessa e fala assim, não compra na hora. Se apareceu, porque a gente recebe e-mail, né? Olha, mega promo, 1 hora. E se você olha, fala assim, não. Se você não estava procurando, se você não estava pesquisando, não compra porque está mais barato até a 1 da manhã. Segura essa impulsividade. E a gente vê nas pessoas que começam a ter esse comportamento, que elas compram. E por que a Amazon corre muito em lugares como os Estados Unidos, está tentando colocar isso no Brasil, em São Paulo já é uma realidade, a entrega no mesmo dia. Ou a entrega em 24 horas. Você comprou depois das 18, dia seguinte até o meio-dia se compra. Porque se demora 4 dias, você recebe e você não lembra que comprou. A chance de cancelamento é maior. Então o pessoal compra coisas que, quanto que era isso aqui mesmo? Então, eu tenho coisa para chegar. Quanto? Umas 4 coisas. O que está esperando para chegar aí que você comprou? Você lembra de 2. Você tem que olhar, eu comprei isso aqui também. É um tênis que estava para você, esquece. Então eles querem entregar rápido, porque se demorar 5 dias para entregar, a chance de você receber e falar, nossa, não, eu vou devolver, é maior. Então eles querem, já que você compra no impulso, entrega no impulso, que aí você está ainda meio que na vergonha de cancelar. Você fala, se der o desespero de compra, porque parece uma boa oportunidade, mas você não está procurando, deixa passar. Não abra a internet, só compre no horário comercial e só compre após, viu a promoção, bota no carrinho, é que agora a gente tem o carrinho de 30 minutos, né? Passou de 30 minutos, só bota um tempo ali, você não compre na impulsividade. Né? Acho que seria isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradecemos muito, eu e o grupo agradecemos muito vocês terem disponibilizado o tempo e o conhecimento de vocês por estarem aqui. Eu agradeço a oportunidade também, né, de estar participando com vocês. A gente faz muitas falas nessa linha em termos de sala de aula, né, mas uma coisa mais formal, digamos assim, não, né, nessa conversa. Eu acho que é muito, muito positivo. Parabéns a vocês pelo projeto e agradeço a oportunidade de participar. Obrigado, também agradeço bastante.